A graça e a paz do Senhor Jesus. Nós vamos neste momento orar agradecendo a Deus pela sua presença, pela presença de cada irmão que se encontra aqui nesta noite. Então fechemos nossos olhos e oremos agradecendo a Ele, porque só Ele merece. Deus é bom o tempo todo. Você acredita que Deus é bom o tempo todo? Amém? Então feche os seus olhos e oremos ao Senhor. Meu Deus e meu Pai, meu Deus Todo-Poderoso, nós queremos, Senhor, aqui neste momento, orar a Ti agradecendo, Senhor, por este período de louvor que nós passamos. Toda honra e todo louvor pertence a Ti, meu Deus. E também cada ofertante, cada dizimista, cada vida que se encontra aqui nessa noite, meu Deus, eu agradeço e desde já, Senhor, eu peço as Tuas bênçãos sobre a vida deles, em nome de Jesus. Amém, queridos? Nós vamos aproveitar os irmãos de pé, já vamos fazer leitura, para depois os irmãos se assentarem. Lucas, capítulo de número 24, a partir do versículo 13. Evangelho segundo escreveu Lucas. Aleluia. Glória a Deus. Capítulo 24, a partir do versículo 13. Quem encontrou, diga amém. E naquele mesmo dia, 2 dos seus seguidores de Jesus, caminhavam para o povoado de Emaús, aonde a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho falavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a andar com eles. Os olhos deles, porém, estavam como impedidos de reconhecê-lo. Jesus lhes perguntou: sobre o que vocês também debatem enquanto caminham? Eles pararam com o rosto entristecido. Então um deles, chamado Cleopas, respondeu: você deve ser a única pessoa em Jerusalém que não sabe das coisas que aconteceram lá nos últimos dias. Que coisas? Perguntou Jesus. As coisas que aconteceram com Jesus de Nazaré, responderam eles. Ele era um profeta de palavras e ações poderosas aos olhos de Deus e de todo o povo. Mas os principais sacerdotes e outros líderes religiosos o entregaram para que fosse condenado à morte e o crucificaram. Tínhamos esperança de que ele fosse aquele que resgataria Israel. Isso tudo aconteceu há 3 dias. Amém? Fecha a tua Bíblia, fecha os olhos, Senhor meu Deus. Prepare cada coração aqui nessa noite, que o Espírito da verdade possa afiar a espada cortante aqui nessa noite, para poder, Senhor, nos dar vida, aumentar a nossa fé, edificar, Senhor, o nosso espírito em Ti. Venha, Espírito Santo, tenha liberdade de operar em cada coração, em nome de Jesus. Podemos assentar. Glória a Deus. Queridos irmãos, eu tenho uma mensagem aqui hoje, uma mensagem que vai falar sobre desilusão. Estamos vivendo um tempo de desilusões, um tempo de uma geração que está desiludida, desesperançosa, pessoas que perderam a fé, pessoas que perderam a esperança, pessoas que perderam a motivação para a vida. E nós podemos observar um desespero das pessoas para encontrar um propósito de vida, para encontrar uma nova expectativa, uma nova esperança. E essa geração corre de um lado para o outro para poder encontrar realmente o motivo da felicidade e da alegria. Mas o que nós também vemos é que não estão encontrando. Amados irmãos, nós estamos aqui perante uma leitura que vai falar do momento pós a crucificação de Jesus, pós-morte de Jesus, aonde esses 2 discípulos estavam agora virando as suas costas para Jerusalém. Jerusalém, o epicentro da fé religiosa, Jerusalém,
o lugar escolhido por Deus para Ele mesmo descer pessoalmente e trazer as boas novas. Jesus andou pelas regiões de Israel e de Jerusalém para trazer a boa notícia, para trazer a mensagem celestial, a mensagem do Evangelho, a mensagem de salvação. E nós observamos aqui nessa leitura que esses dois homens, esses dois discípulos viram as costas para Jerusalém e vão agora para uma jornada, uma caminhada rumo a Emaús. Emaús aqui dentro do contexto, irmãos, representa para mim e para você, para esses discípulos, o vale da desilusão, o cemitério dos sonhos, o lugar onde se mata todas as esperanças, o lugar de se viver apenas sobrevivendo rotina após rotina. Emaús aqui representa, acorda, tudo aquilo que nós ouvimos de Jesus foi balela, foi mentira. Voltemos à vida real, vamos para Emaús. Voltemos aos nossos trabalhos, voltemos às nossas rotinas, voltemos à nossa vida entediosa, sem perspectiva, sem esperança, sem sonhos, sem projetos. Voltemos a viver dia após dia, comendo, bebendo, dormindo, levantando e trabalhando. Esses discípulos estão voltando entristecidos, desiludidos. E porventura, quantos de nós também não está vivendo, queridos, esses últimos dias, essa mesma situação de desilusão? Aqui nós observamos que essa desilusão, ela veio da parte de Deus. O próprio Deus criou essa situação para estes homens. Porque quando eu digo que o próprio Deus criou, porque Jesus, Ele trouxe tanta esperança, tanta fé para aqueles homens, homens que largaram os seus trabalhos, homens que largaram suas ferramentas de trabalho, homens que largaram seus barcos, suas redes para poder seguir Jesus, com um coração totalmente cheio de uma esperança de que agora chegou a nossa solução, e agora realmente nós vamos reinar sobre essa terra e a nossa vida vai mudar. Homens que abandonaram tudo e todos para poder seguir a Jesus, porque aquela mensagem havia tocado o coração deles. Homens que renunciaram sua própria vida. Homens que começaram a viver debaixo de preconceitos e calúnias, mas estavam com seus olhos fitados em Jesus e vendo um Jesus que não era um homem normal, mas um homem que tinha autoridade sobre seres espirituais, autoridade até mesmo sobre a natureza. Um homem que desafiava a lei da física andando sobre as águas. Esse não era um homem normal. Se fosse eu e você tendo encontro com um homem desse, eu tenho certeza que nós também largaríamos tudo para poder seguir a Jesus. Um homem que tem a capacidade de andar sobre as águas, um homem que tem a capacidade de acalmar o vento e a tempestade. Se fosse eu e você, também largaríamos tudo para seguir a este homem. Se coloque no lugar desses discípulos, desses meros mortais que um dia colocaram seus olhos em um homem que ressuscitou um defunto depois de 4 dias. Um homem que por várias vezes foi vítima de uma emboscada, tentaram matar, mas se escapou por várias vezes. Jesus, por muitas vezes tentaram o matar, mas ele escapou porque não era o tempo da sua morte. Então ele tinha um livramento de Deus o tempo todo. Para aqueles homens, meus queridos, eles estavam diante de um super-herói, de um homem que era totalmente dotado de poder, um homem que não tinha palavras para explicar como ele era, a ponto de Filipe falar com Natanael: não tem como eu te explicar como ele é, vá lá e coloque os seus olhos sobre ele e veja você mesmo. Ele não é qualquer um. Então agora, amados irmãos, esses mesmos homens que tinham essa viva esperança, porque ouviam nas suas sinagogas os seus mestres, rabinos, pregadores, lendo os livros dos profetas e falando daquela maravilhosa promessa, a vinda do Messias, a vinda do Cristo.
como os judeus esperavam aquele momento, como Israel, como os israelitas esperavam e aguardavam a vinda deste homem. Eis este homem sobre a terra, eis ele aí andando no nosso meio. João vai dizer que Jesus, que era o verbo que se tornou carne, esteve no nosso meio, cheio de graça e de poder, e cheio do Espírito de Deus, o próprio Deus andando no meio dos homens. Isso é maravilhoso, irmãos. Isso é para impactar a vida de qualquer homem. Mas o que acontece aqui, queridos, o que leva esses homens a essa desilusão foi justamente a morte. Porque como toda aquela expectativa, como toda aquela esperança, aqueles sonhos que eles viviam desde a sua infância, de poder ver com seus olhos o Messias, o Cristo, agora de repente tudo desce por água abaixo, por conta de uma cruz, por conta de uma morte. Como assim? Aquele Jesus que tinha um livramento vindo da parte de Deus, por várias vezes tentaram o matar, armar uma emboscada para ele, mas sempre ele saiu, sempre se esquivou. Como assim agora? Ele está sendo açoitado diante dos nossos olhos. Como assim aquele homem que expulsou uma legião de demônio do Gadareno? Não tinha um homem capaz de enfrentar mano a mano aquele endemoniado, e Jesus não precisou levantar as suas mãos, porque a autoridade de Jesus fez com que aqueles demônios corressem. Como assim? O nosso Jesus, aquele que a gente largou e perdeu toda a nossa vida para segui-lo, como assim? Ele está sendo humilhado, escarrado diante de nós, está sendo açoitado, a sua carne está sendo moída diante dos nossos olhos, e ele não abre a sua boca, ele não reage. Como assim? Por que Jesus não reage? Jesus foi levado ao matador, como diz o profeta Isaías. E como ovelha muda, ele foi levado ao matador e não abriu a sua boca. Agora, amados irmãos, por que a tristeza, a desilusão entrou no coração daqueles homens? Primeiro, para chegarmos no nível da desilusão, primeiro, temos que passar por duas etapas. A primeira etapa, cobiça, e a segunda, ilusão. Aqueles homens que andavam com Jesus, aqueles discípulos, eles estavam andando com Jesus, com o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, mas estavam colocando seus olhos nos benefícios humanos e pessoais que eles poderiam ter. Aqueles homens estavam cobiçando com os olhos do coração as vantagens, as cadeiras que eles iriam se assentar. E enquanto eles andavam com Jesus por 3 anos e meio, estavam ao lado do Filho de Deus. No coração deles, eles estavam criando dentro dos seus corações monumentos e altares para suas vanglórias. Por vários momentos os discípulos brigavam, porque um queria ter mais privilégio do que o outro. Teve um dia que a mãe de 2 discípulos chegou perto de Jesus e falou: Jesus, os meus filhos são muito bons, dê a eles a oportunidade, separe 2 cadeiras, 2 tronos para eles. Todo mundo naquela expectativa: vamos dar um golpe de estado, vamos dar uma virada de mesa, vamos derrubar Roma e vamos tomar o império, vamos tomar o poder. Todos eles, irmãos, ao invés de aproveitar e se deleitar na presença de Jesus, estavam enchendo seus corações com as suas cobiças. E as cobiças os levaram a ilusões, começaram a criar ilusões, começaram a criar ficções na sua mente, pensando: meu Deus, chegou a oportunidade, nós vamos reinar sobre esta terra. A ilusão é uma imagem enganadora que é produzida em nossa mente. Eles começaram a produzir na mente deles, amados irmãos, imagens enganadoras, porque eles estavam desconexos do propósito de Deus.
estavam diante do próprio Deus, caminhando lado a lado, mas o propósito do coração deles era diferente do propósito de Deus. Queriam se beneficiar daquilo que Jesus poderia dar, mas eles não queriam se relacionar com Cristo. Aleluia. Então encher o coração de ilusão, encher o coração de expectativas humanas, de propósitos corruptos, motivações corruptas. E agora o terceiro passo, a terceira etapa é a desilusão. Eu quero chamar a sua atenção aqui e dizer para você, por que nós ficamos desiludidos com a vida? Porque criamos ilusões. Você conhece alguém iludido? O próximo passo depois da ilusão é a desilusão. Desilusão. Por que alguém se ilude? Porque está com o coração cheio de cobiça, cobiçando o sucesso humano, cobiçando vantagens humanas, benefícios humanos e pessoais. Por que nós estamos em uma geração, irmãos, em que o povo, você olha no semblante das pessoas, pessoas desanimadas, desiludidas? Por quê? Porque não acreditam mais em ninguém. É uma geração que não tem mártir. É uma geração que não tem uma figura que nos represente, que nos inspire. Não tem alguém que nós possamos falar, esse daí realmente veio para nos ajudar. A carência social está tão grande, irmãos, que aparece o Bolsonaro da vida aí, e a carência social faz com que todos mergulhem diante dele, se rendam a ele, porque nós não conseguimos ver um justo sequer sobre essa terra. Cadê os homens de Deus? Cadê os mártires? Cadê os heróis da fé? Cadê as mulheres cheias do Espírito Santo? Cadê? Todo mundo desiludiu, porque não vemos mais quem possa nos trazer um discernimento, uma visão, nos dar um direcionamento. É uma geração em que as famílias estão sendo desfragmentadas, homens marginalizados, casais se divorciando, quebrando as alianças, os filhos sem referência paterna, materna dentro de casa, os filhos não sabendo discernir o que é homem, o que é mulher. Essa geração está perdendo, irmãos, completamente o sentido da vida, está se perdendo em relação aos propósitos eternos de Deus. Por quê? Porque o diabo, ele vai nos iludindo com monumentos que nos chamam a atenção, para que a gente cobice esses monumentos, e isso nos faz viver numa ilusão. Monumentos distraem a nossa vida, irmãos. Quando nós começamos a prestar mais atenção nas coisas deste mundo, nos monumentos deste mundo, na estrutura deste mundo, nas coisas que o homem produz e fabrica, nós começamos a criar ilusões dentro de nós. Então esses homens encheram o coração, porque eles queriam um império neste mundo, e eles queriam reinar diante desse império. Na mente e no coração destes homens, eles estavam cheios de projetos que não eram o projeto de Deus. Mas aí, amados irmãos, como Deus nos conhece, Deus tem sempre um remédio para nos curar. Escute o que eu vou dizer mais uma vez. Você está decepcionado com as pessoas. A desilusão, ela pode vir também com as traições, com os enganos da vida. Criamos tanta expectativa nas pessoas, nas coisas, e de repente nós enxergamos que não é bem assim como a gente acreditava. Baixa em nós um espírito de desilusão. E esse vale da desilusão, o vale de Emaús, é um vale para muitas pessoas entrar e ficar e morrer, sepultando os seus sonhos, os seus projetos. Quantos de nós aqui nessa noite já não sepultou os seus projetos, sepultou os seus sonhos? Porque, pastor, eu cansei.
Já tentei por várias vezes, me decepcionei com pessoas, pastor, me decepcionei com igrejas. Eu já fiz parte de uma igreja, fui para outra, não deu certo, pastor. Pastor, eu já me decepcionei com pastores, com líderes, com crentes, pastor. O que eu faço? Eu estou mergulhado, aprisionado num vale da desilusão. Eu tenho certeza que esta mensagem está falando com todos nós, porque se nós não estamos na desilusão, nós estamos com o coração queimado. Quem perdeu a chama do coração, a chama do espírito, está vivendo um desânimo espiritual, uma frieza espiritual causada pela desilusão. Amados irmãos, esses homens estão agora caminhando para Emaús, porque a morte de Jesus interrompeu bruscamente todos os projetos daqueles homens. Tudo caiu por terra, todo aquele castelo que eles criaram na mente, no coração deles, agora desabou quando eles olham para Jesus na cruz. E até o finalzinho do segundo tempo, nos acréscimos, eles talvez de longe eles pensavam: será que os anjos vão descer e vão tirar Jesus daquela cruz sem que ele morra? Mas não foi assim. Jesus, ele foi até a morte. A tua última gota de sangue foi derramada. Aleluia. Sabe por quê, irmãos? Que esses homens estavam entristecidos no caminho para Emaús. Eles estavam no caminho. Por que a tristeza tomou conta, irmãos? Porque o sonho deles não era o sonho de Deus. Todo sonho, toda expectativa e esperança que eles criaram não eram os sonhos de Deus, não estava alinhado com os projetos de Deus. Então Deus causa uma desilusão no coração daqueles homens. Foi Deus, irmãos, que causou essa desilusão no coração desses homens. Por quê, pastor? Porque a desilusão, ela elimina toda ilusão. A desilusão elimina toda expectativa errada. A desilusão elimina toda motivação errada, todo propósito errado. A desilusão extermina. Quando eu estou desiludido, eu joguei fora todos os projetos, todos os planos. Mas essa desilusão é necessária. Escute o que eu vou dizer. Você é crente? Está passando uma desilusão? Talvez você nunca ouviu isso que eu vou dizer para você. E isso é uma revelação. Eu vou te revelar para você o que está acontecendo na sua vida. Você criou tantas expectativas em homens, em pessoas, em lugares, que Deus te levou, te conduziu para o caminho de Emaús, para triturar os seus propósitos errôneos. Essa desilusão engoliu todo o projeto que você tinha humano, toda a expectativa humana. Sabe por quê? Porque virá um novo recomeço. Pastor, eu estou desiludido. Se você está desiludido, caiu por terra, foi triturada a sua vida, toda motivação errada, todo projeto errado, e eis que em breve começará nova todas as coisas na tua vida. Sabe quem foi ao encontro daqueles homens no caminho da desilusão? O próprio Jesus. Por quê? Porque ele não abre mão dos seus escolhidos. Ele sabe que eu e você somos fracos, somos limitados. Ele nos conhece, e é por isso que, como bom pastor, ele larga as 99 e vai atrás de uma que está perdida. Aqueles homens estavam caminhando para um vale, para ali retomar as suas vidas. Estavam caminhando para Emaús, para voltar e pegar suas ferramentas de trabalhos empoeiradas, enferrujadas, e falar: gente, vamos acordar, voltemos à vida. Mas quem estava no caminho, antes que eles chegassem a Emaús, Jesus entra no caminho deles.
E eu quero dizer para você que nessa noite, que você está no caminho da desilusão. Você se iludiu sim com muitas pessoas, está desiludido. E isso foi necessário na sua vida, sabe para quê? Porque você precisa conhecer a cruz. Não existe evangelho sem cruz. E é na cruz que nós morremos em Cristo para começar uma nova vida com Ele. A desilusão causada no coração desses homens é o efeito da cruz, é o efeito da morte da cruz. Todos nós temos que decepcionar com as pessoas. Todos nós. Deixa de ser fraco, irmão, de pensar, eu não quero decepcionar com ninguém. Todos nós decepcionamos, mas a diferença está, olha para mim aqui, a diferença está. O que você vai fazer com essa desilusão? Com essa traição? Traidores sempre vão existir, falsos sempre vão existir, hipócritas sempre vão existir. Nós não vamos acabar com eles. Mas se você quer ser vitorioso, eu te pergunto, o que você vai fazer em relação a isso? Qual a sua reação diante da traição? É isso que Deus quer ver em você. Deus não vai tirar do seu redor os traidores, os malfeitores, os inimigos. Deus não vai tirar, porque é através deles que Deus vai lapidar a tua vida. Mas a verdade é, escute, irmãos, a verdade é, qual a sua reação diante da traição? Qual a sua reação diante daquilo que você perde os controles? Qual o seu comportamento? É muito fácil eu reclamar e falar, as pessoas estão me traindo, as pessoas estão me caluniando. Jesus, Ele quer preparar você para você aprender a lidar com essas situações. Porque é necessário Ele fazer um odre novo para que Ele derrame um vinho novo. E no processo da vida nós precisamos entender como que Deus age. Às vezes é com muita dor na nossa alma, mas é necessário. Você desiludiu com alguém? Isso foi necessário para a sua vida. Desiludiu com igrejas? É necessário na sua vida. Sabe por quê? Porque religião não salva ninguém. Sistema religioso não salva ninguém. O homem não pode salvar. Mas tem um que não vai decepcionar você. O nome dele é Jesus. Por que ele não vai me decepcionar? Porque mesmo eu achando que eu estou na direção errada, ele vem ao meu encontro. Jesus foi ao encontro daqueles homens. Ele foi ao encontro. Talvez você se desviou do caminho do Senhor, do caminho que estava certo para você andar. Você se desviou, veio um impacto na sua vida, um acidente na sua vida, acidente de percurso. Meu Deus, pastor, estava tudo bem. Esses homens começaram a falar com alguém que eles não sabiam o que é Jesus. Jesus aparece, irmãos. Começa a conversar com aqueles homens, eles não sabem que é Jesus. Porque isso reflete a geração dos últimos dias. Jesus está sempre ao nosso lado, mas a gente não percebe, a gente não vê. A gente vive murmurando, reclamando, chateado, desanimado. João diz, irmãos, que Jesus ele caminha no meio da igreja. Ele está caminhando aqui, mas as pessoas não percebem, não vê. As pessoas preferem ver o mosquito voando, preferem ver a formiga passeando, do que abrir os olhos e ver que Jesus está ao lado. Isso reflete o tempo que nós estamos vivendo. Aqueles homens caminhavam e Jesus aparece e pergunta: por que vocês estão perturbados? Perguntou a eles: por que o coração de vocês estão cheio de dúvidas? Aleluia. Eles estavam com o coração cheio de medo, cheio de preocupações, desanimados, entristecido, o rosto entristecido, irmãos. Isso representa justamente a igreja dos últimos dias. Nós não conseguimos às vezes olhar um para o outro e ver a glória de Deus resplandecendo na face, mas o que nós vemos na linguagem corporal é uma tristeza. A gente vê mais, irmãos, uma sensação de canseira. Você topa com as pessoas na rua aí durante a semana. E aí, fulano, como é que vai as coisas? Lá vai, né? Um pelejando. O semblante de canseira, desânimo, desilusão.
Mas deixa eu falar uma coisa para os irmãos, para ver se pelo menos sai um glória a Deus aí agora. O dono dessa obra não é eu e não é você. Aquele que começou a boa obra, ele vai terminar ela. Queira você ou não, ele vai terminar. E os seus, ele virá atrás dos seus, ele vai incendiar o coração dos seus novamente, porque ele é o sacerdote que não deixa a chama apagada do castiçal. Aleluia! É uma geração hoje que canta Jesus, 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 Jesus. Estampamos na camisa Jesus, 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 e não temos a capacidade de ver que Jesus está do nosso lado. Preferimos reclamar: o pastor não está nem para ir para mim, o pastor não lembrou do meu aniversário, o pastor não se preocupou comigo. Ei, irmão, quem está preocupado com você é Jesus, ele está do seu lado o tempo todo. Porque ele é onipresente, onisciente, ele está com você o tempo todo. Se ele iniciou com você uma caminhada, ele continua com você ainda. Mesmo que você vire as costas para ele, ele tem um compromisso com você. Se ele te chamou a primeira vez e você ouviu a voz dele, ele tem um compromisso firme com você e não vai te largar, não vai te abandonar. Aleluia. Jesus perguntou: o que vocês estão discutindo aí no caminho? Ele falou: será que você é a única pessoa que não está sabendo sobre Jesus, o Nazareno, que morreu? Isso aqui representa uma geração, irmãos, que tem uma sensação de que Deus não está olhando por nós. Será que Deus não está vendo eu passando essa desilusão? Ei, Deus, eu estou te servindo há tanto tempo, será que o Senhor não está vendo eu passar essa situação? O Senhor não está vendo, meu Deus? Olha eles falando com Jesus: você está por fora, você é a única pessoa que está por fora. Você não tem um WhatsApp, você não tem Facebook, não tem Instagram para saber o que está acontecendo. Todo mundo só fala isso. Hashtag Jesus morreu na cruz. O senhor está totalmente desatualizado, seu viajante. Mas você sabe quem estava ali, irmão? Ali não era alguém que precisava de saber o que estava acontecendo. Ali era o protagonista daquela notícia que estava correndo por toda a terra. Quem estava ali era o próprio Jesus que morreu na cruz. E às vezes nós questionamos a Deus: Deus, o Senhor não está vendo o que eu estou passando? O Senhor não está se compadecendo do que eu estou vivendo? Deus está dizendo: eu me compadeço, eu sei o que você está passando, eu já senti essa dor que você está sentindo no seu lugar, eu já passei por essa aflição, mas tem de bom ânimo, tudo está sob o meu controle. Sabe o que os discípulos estavam querendo dizer para Jesus aqui, sem saber? O Senhor está por fora. Parece que Jesus perdeu o controle de tudo, começou bem, mas terminou mal. Deixa eu dar uma palavra profética para essa igreja aqui para incendiar. Jesus nunca perdeu o controle da igreja e nunca perderá o controle. Ele não perdeu o controle da sua vida e da situação da sua vida. Uma folha que cai de uma árvore é permissão dele, tudo é por ele, tudo é para ele. Você tem que confiar nisso. Aleluia, 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 aleluia. Viraram as costas para o avivamento de Jerusalém. Estão caminhando agora para a sua velha vida de rotina, seus trabalhos domésticos, trabalhos profissionais. O negócio é eu morrer trabalhando aqui. É isso que é a vida, não é isso a vida. Se Ele te chamou, Ele vai buscar você na direção errada para te trazer para a direção certa novamente. Nem que Ele faça uma tempestade no mar para que você seja jogado, para que um peixe engula você e vomite você na vontade de Deus, mas Ele tem o controle de todas as coisas.
Ele vai dar um direcionamento para a tua vida aqui nessa noite. Quem recebe, levanta a mão que eu vou profetizar sobre você. Assim diz o Senhor: eu vou descer sobre a tua vida e eu vou conduzir o teu caminho novamente. Eu vou endireitar as tuas veredas, eu vou endireitar os teus caminhos, porque eu sou o Senhor que te chamou desde o ventre de tua mãe. Te prepare, porque eu nunca te abandonei e nunca te deixarei. Assim diz o Senhor dos exércitos. Oh, aleluia! Glórias a Deus! Glórias a Deus! Eles falaram: esse Jesus era profeta, poderoso no nosso meio, foi crucificado e morreu. A mensagem que aqueles homens carregavam era uma mensagem de morte. E o Evangelho realmente é isso, irmãos. A primeira parte do Evangelho: Jesus morreu e nós morremos junto com Ele. Aqueles homens morreram junto com Jesus ali, toda esperança e expectativa, mas estavam prestes a conhecer a segunda parte do Evangelho, que é: Ele ressuscitou ao terceiro dia, e eu também ressuscitarei com Ele. Você está parado em que parte? Quem sabe você está pensando que é o último capítulo da sua vida. Pastor, para mim não tem mais nada. Pastor, o que aconteceu comigo nos últimos dias foi o último capítulo da minha vida. Eu não vejo que vai acontecer nada de novo mais. Não tem mais páginas na minha vida pela frente. Encerrou, pastor. Não encerrou, não. É apenas o começo. É apenas o começo. Agora veja bem, irmão, Jesus foi caminhando com aqueles homens e pregando. Jesus foi pregando sobre Jesus para aqueles homens. Jesus estava agora discorrendo a Bíblia, as Escrituras para eles e falando de Jesus. Irmão, para que haja um avivamento no meu e no seu coração, para que haja um despertamento, precisamos voltar para as Escrituras sagradas, porque ela testifica de Jesus. Infelizmente as pessoas querem só a bênção de Jesus, mas não querem nem relacionar com Jesus e muito menos saber sobre Jesus. Não tem paciência. Chega a hora da palavra, não tem paciência com esse negócio de pregação. O louvor é muito bom, mas a pregação, irmãos, é a palavra que revela quem é Cristo. Se você abrir o coração com felicidade aqui nessa noite e falar: Deus, eu estou vivendo essa desilusão, eu estou caminhando para o vale da desilusão, para sepultar de uma vez por todas os meus sonhos e projetos. Senhor, entra no meu caminho e muda a minha direção. Ele entrará, irmãos. Então de repente eles chegam agora na entrada de Emaús. E até agora eles não descobriram que Jesus era Jesus. Então quando eles chegam ali na porta, Jesus propositalmente ele fala com os discípulos assim: olha, eu vou prosseguir a minha viagem, Deus abençoe vocês, foi um prazer conhecê-los. Mas de repente os discípulos convidam ele e falam: entre conosco esta tarde, vamos entrar para lá. Escute, irmão, no caminho da desilusão, Jesus ele vai entrar com você nesse caminho para tirar você de lá, mas ele vai só até um ponto, porque se chegar naquele ponto e você não convidar ele para entrar na sua intimidade, ele não entrará e você vai continuar vivendo na desilusão porque você quer. Jesus está aqui nessa noite entrando no seu caminho, dizendo: eu vou com você até um certo lugar, mas quando eu chegar naquele lugar, se você não me convidar para entrar no seu coração, você vai morrer na desilusão. É fácil, irmãos, a gente ficar reclamando e falando: minha vida não está boa, minha vida não presta, nada dá certo na minha vida. É muito fácil a gente reclamar. Mas entenda que Jesus está entrando com providência, Ele está trazendo solução, Ele está trazendo cura, mas Ele vai só até um determinado momento com você, porque se você persistir nessa desilusão, nesse fracasso, você morrerá lá dentro. Ele quer que você convide Ele e fala: entra aqui, Senhor,
Fica Jesus conosco. Ele quer entrar no seu caminho aqui hoje. Falar: você entrou nessa igreja desiludido, não entrou? Eu estou entrando no teu caminho aqui agora, para tirar você desse percurso que você está, que está levando você para uma morte, para a destruição da sua fé, da sua esperança. Eu quero te dar de volta aquela alegria, aquele prazer. Eu quero abrir os teus olhos, eu quero derramar um vinho novo sobre você. Eu estou entrando no teu caminho para poder converter o teu coração, mudar o teu destino, mas eu vou somente até um ponto, porque na sua intimidade você precisa abrir a porta do teu coração. Eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e me deixar entrar, eu entrarei na sua casa, eu entrarei em Emaús e eu vou ceiar com ele e ele comigo. Escute, irmão, Jesus está entrando no seu caminho aqui hoje. Você veio aqui chateado, desanimado, querendo esconder a sua tristeza com uma máscara. Eu vou colocar a máscara, ninguém vai perceber que eu estou triste, desanimado. Mas o Senhor conhece seu coração, Ele sabe que você está desanimado, Ele sabe que você está desiludido. Hoje eu não vim aqui para dar doutrina, não vim para dar chicotada, eu vim para trazer o bálsamo da esperança para você. Mas Deus está dizendo: eu vou andar com você até um certo ponto da caminhada, porque quando chegar lá, se você não me convidar, eu não entrarei na tua casa. Não entrarei. Ele quer um esforço da sua parte também, irmão. Vou falar mais uma vez, Ele quer um esforço da sua parte também. Crente salvo não pode refletir tristeza no rosto. Crente salvo não pode refletir tristeza no coração. Mas o salvo, ele reflete a glória, a imagem de Deus. Ele reflete a graça de Deus no semblante. O rosto brilha, o corpo resplandece a glória de Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Irmãos, e diz que Jesus aceitou o convite e entrou e foi para a casa deles. E quando chegou lá, irmãos, olha para mim aqui, até então eles não perceberam que era Jesus. Mas de repente acontece algo, que aquele algo abriu os olhos daqueles homens. Diz a palavra do Senhor que Jesus, Ele pegou o pão e repartiu e deu aos discípulos. Porque quando Jesus reparte o pão e dá aos discípulos, diz que eles viram que era Jesus e Jesus desapareceu. O que aconteceu, irmão? As mãos de Jesus estavam escondidas. Enquanto Jesus andava no caminho de Emaús com os discípulos, as suas mãos estavam escondidas debaixo de uma capa de viajante peregrino. Mas quando ele entra na casa e havia uma ceia preparada, de repente, Jesus tira suas mãos debaixo daquela capa. Olha para mim aqui agora, irmão. Levanta o pão, dá graças a Deus e parte aquele pão. Na hora que ele levanta suas mãos, os discípulos olham para as mãos de Jesus e vê que tinha um buraco que atravessava de um lado para o outro. Quando ele parte aquele pão, eles olharam e viram as marcas dos pregos que haviam atravessado as mãos de Jesus. E eles viram que aquilo que as mulheres haviam testificado na sepultura era verdade. Ele ressuscitou. Aleluia, 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 aleluia. Você já viu as marcas dos pregos na mão de Jesus? Não viu ainda? Não viu? Então você vai ver nessa noite. Porque quando você vê, você vai parar de murmurar e de reclamar e saber que Ele sofreu no seu lugar. Quando Ele abrir a palma da mão e mostrar para você, falar assim: isso que deixou você desiludido não é motivo para entristecer você, porque eu fui ferido, eu fui moído, eu fui traspassado no seu lugar, eu fui afligido no seu lugar, para te dar alegria, para te dar ressurreição, para te dar um vinho novo, para te dar um odre novo, para te dar a vida eterna. Olhe para as mãos de Jesus, olhe para as marcas nas mãos de Jesus.
E diz, irmãos, que quando eles olharam e viram que era Jesus, Jesus desapareceu. Então eles falaram: porventura, quando ele falava conosco no caminho, não nos ardia o coração? O coração ardia, mas os olhos ainda estavam fechados. Deus não quer que apenas o seu coração queima, não. Ele quer que os seus olhos se abram também, irmão. Por que, pastor, que os meus olhos têm que se abrir para ver Jesus? Porque o seu coração pode apagar quando você colocar os seus olhos no lugar errado. Tem certeza que já viveu um momento de avivamento, de alegria no coração, mas depois apagou. Por que apagou? Porque os seus olhos ainda estão nas coisas deste mundo. E quando nós olhamos para este mundo, a chama se apaga. Mas quando os olhos se abrem, nós vemos apenas a glória de Cristo, apenas Cristo, a suficiência de Cristo, a grandeza de Cristo. O nosso coração se incendeia ainda mais. E depois que aqueles homens viram a Jesus, diz a palavra, Lucas vai dizer, irmãos, que eles voltaram correndo para Jerusalém. Saíram do vale da desilusão e foram para o avivamento novamente. Aleluia. Porque é lá que o Senhor quer que nós estejamos. Ele quer que você esteja na presença dEle, dentro do propósito, do chamado, daquilo que Ele chamou você. Eu quero te perguntar onde você está neste momento. Qual a situação da sua vida hoje, irmão? Espiritualmente falando, em que lugar você está hoje? Quando Adão havia pecado, Deus foi ao encontro dele e perguntou: Adão, aonde você está, Adão? O que você está fazendo aí, Adão? Não é o seu lugar aí, Adão. Seu lugar é revestido com a minha presença. O seu lugar é em comunhão comigo, é no lugar da adoração. É lá que é o seu lugar, você está fora do lugar. Deus quer trazer a sua igreja para o lugar certo novamente, irmãos. Está me entendendo, querido? Sabe por que nós desanimamos? Sabe por que nós perdemos a nossa fé, perdemos a nossa esperança? Porque os nossos olhos estavam no lugar errado. Colocamos os nossos olhos nas pessoas, no fracasso das pessoas, nas limitações das pessoas. E o segredo é a gente colocar os olhos sempre em Jesus. Isso vai fazer com que a chama continue acesa no coração. Pare de olhar para as falhas dos homens e olhe apenas para Cristo. Pastor, mas por que eu desiludi, pastor? Porque a desilusão é necessária para você realmente se decepcionar com todo mundo e saber que essa vida não tem nada para te oferecer, mas Jesus Ele tem, porque Ele é perfeito, Ele é único, Ele é verdadeiro. Nele você pode confiar, Ele é o teu amigo fiel. Ele é o teu amigo fiel, confia nele. Se Ele disse que Ele vai ressuscitar, Ele vai ressuscitar. Mas por que esqueceram? Por que esqueceram? Ele falou: eu vou morrer, mas eu vou ressuscitar. Por que esqueceram? Porque estavam cobiçando com seus olhos naquilo que não era para cobiçar. Irmãos, aquilo que Deus tem preparado para cada um de nós aqui é algo que eu não consigo nem explicar para vocês. É algo muito forte, espiritual. É algo que através de você vai impactar muitas pessoas, irmãos. Eu estou falando de coisas espirituais, queridos. Coisas espirituais. Eu estou te falando de uma alegria incomparável. Eu estou te falando de um espírito verdadeiro de adoração. É isso. Eu posso abrir o meu coração e pregar aqui, irmãos, que eu fui testemunho, sou testemunho, eu vivi isso. Converti numa igrejinha muito simples, irmãos. E quando eu tive aquela conversão, aquele encontro com Jesus, irmãos, aconteceu coisas inexplicáveis comigo, coisas que eu nunca busquei, mas Deus descarregou sobre a minha vida um impacto celestial sobre a minha vida, irmãos, a ponto de eu ficar no meu quarto ali o tempo inteiro chorando, sentindo a glória, a presença de Deus. Eu andava pela rua, irmãos, chorando, sentindo o Espírito Santo. Eu lembro até hoje, quando eu estava na empresa onde eu trabalhava, irmãos, na linha de produção, e sendo renovado pelo Espírito Santo, e passando as caixas ali naquela esteira, e chorando, irmãos, só escutava barulho de máquina, mas dentro de mim algo queimava. Eu falava: oh Senhor, meu Deus, que maravilha.
Se eu estava na minha moto, irmãos, eu estava chorando na presença de Deus. Ah, Jesus, que maravilha, Senhor. É inexplicável, é muito forte, meu Deus. Irmãos, havia uma aproximação muito forte minha com Jesus. Tudo para mim ao meu redor era pequeno. Era como Paulo disse, tudo desde quando eu encontrei Jesus se tornou lixo. Quando eu conheci e vi a beleza de Cristo, a grandeza de Cristo, as outras coisas se tornaram lixo para mim, se reduziram ao pó. O impacto de Cristo na minha vida foi algo tão grandioso, irmãos, que não existia homem grande para mim nessa terra, porque grande é só Jesus. Não existia lugares maravilhosos, monumentos para mim, porque Cristo é a maior grandeza que um homem pode ter. Não existia uma cidade maravilhosa para mim, porque Cristo era a cidade de Deus que me alegrava, a Canaã de Deus sobre a minha vida. Mas, irmãos, no meio da caminhada, Deus me permitiu errar. Eu comecei a colocar os meus olhos, irmãos, em coisas dentro da igreja religiosa, oportunidades, cargos, cadeiras, posições, altares, microfone. Eu via pregadores, irmãos, pregando com aqueles rompantes, aquele vozeirão, e eu ficava treinando lá em casa. Meus queridos, a paz do Senhor. Eu quero ser um pregador assim também, Jesus. Eu quero ter um vozeirão desse. E aí eu ia pregar, minha voz começava a falhar, e eu ficava indignado. Oh, Jesus, minha voz está tão fraquinha. Eu fui criando aqueles monumentos no meu coração, e Cristo foi reduzindo, Jesus foi diminuindo o seu tamanho dentro do meu coração, e eu fui criando altares no meu coração, cobiças, ilusões no meu coração. E o que é que Jesus permitiu? Desilusões. Fui me decepcionando na igreja, decepcionando com crente, decepcionando com pastores, decepcionando com a vida, decepcionando com profissões, com trabalho. Mas Jesus, eu sou crente porque eu estou me decepcionando. E eu fui entender agora, irmãos, que essa decepção, essa desilusão é para provar para mim que Cristo é a única coisa que eu posso ter. Se você entender que Cristo, Ele é tudo que você precisa, com pouco Ele faz muito, irmãos. Eu lembro perfeitamente os momentos de maiores impactos da minha vida foi na minha conversão. Quando eu só enxerguei, parece que eu ceguei para o mundo, irmãos. Tudo era Cristo, Jesus, Cristo. Eu vi uma pessoa, Jesus, Jesus, Jesus. Irmãos, eu lembro aonde eu chegava para orar, eu gastava segundos para levantar a minha mão e o demônio sair. Eu já pulei muro de casa para entrar e orar para uma mulher depressiva, aprisionada dentro do quarto como um animal. Eu tive que pular o muro para falar: você está liberto em nome de Jesus. Por que que isso acontecia? E hoje nós não vemos mais isso, porque nós estamos enchendo o nosso coração de altares, de postes ídolos. Cristo foi perdendo lugar para que outras coisas entrassem. E a glória é apenas dele, dele, dele e dele. Ele falou: sem mim nada podeis fazer, sem mim nada podeis fazer, sem mim não é com técnica, não é com rompante de voz, não é com terno, não é com gravata, não é mudando o seu vocabulário, não é com estudo, teologia, é com Cristo. Com Ele podemos nada. Irmãos, e para mim não é duro eu falar isso aqui para os irmãos. A espada tem que cortar primeiro no pastor. Eu sou testemunha em prova para você, porque eu sei que você pode estar vivendo o que eu vivi. Idolatria não precisa de eu ter alguma coisa aqui fora que eu adoro, mas ídolos podem ser fabricados dentro de nós. Dentro de nós podemos criar ilusões e imagens de adoração para outras coisas, projetos que tomam o lugar do chamado de Deus. Eu fiz uma oração sincera com Deus e falei: Deus,
O Senhor me revelou a verdade, eu me arrependo de tudo isso que foi produzido dentro de mim. Pastor, mas é possível um homem de Deus, uma mulher de Deus, criar ídolos? Irmãos, Israel era um povo escolhido de Deus, e sempre eles criavam outros deuses e imagens de escultura. Nós temos uma tendência a criar deuses dentro de nós. Mas eu falei, Senhor, qual o preço eu devo pagar para me receber de volta esse avivamento? Me convida para entrar dentro de Emaús, que eu vou derrubar todos os postes ídolos, todas as imagens de escultura. Eu vou derrubar tudo aquilo que tira a sua atenção, tudo aquilo que rouba. Eu vou entrar no seu coração, vou fazer uma... Eu falei, Senhor, então entra. E eu lembrei Jesus, ele gritando e dizendo sobre aquele templo, irmãos, aquele templo de Israel que havia em Jerusalém. Jesus falando, não vai ficar aqui pedra sobre pedra. Eu vou destruir esse monumento, porque esse templo agora só serve para vocês cambistas comercializarem, corruptos, hipócritas, fariseus. Não presta mais para adoração. Não vai ficar pedra sobre pedra. Eu vou destruir, porque eu vou no terceiro dia edificar um novo templo. E eu falei, Senhor, derruba dentro de mim, que não fique pedra sobre pedra. Derrube todos os altares da idolatria, todos os altares do sucesso pessoal. Eu só quero que fique um altar de pé, o altar da tua presença. Quem está entendendo o que Deus está dizendo aqui, irmão? Ele está caminhando com você até agora, mas vai chegando uma hora e vai despedir de você. E se eu fosse você, falava, fica Jesus mais um pouco. Vem Jesus, entra aqui Jesus, entra no meu coração. Jesus, não vai embora, Jesus, não vai. Ele está andando aqui nessa igreja. Ele entrou no teu caminho hoje. Ele entrou no teu caminho hoje. Cadê essa pessoa que já está sentindo a presença dele andando com você lado a lado? Cadê essa pessoa? Pastor, eu sinto falta, pastor, de tecnologia para me ajudar. Não, você tem que sentir falta do Espírito Santo. É dele, mas é ele que enche esse ambiente, é ele que enche o crente. E se ele resolver fazer um barulho santo aqui, ele vai fazer. Se ele resolver fazer a Maria quebrar o vaso de alabastro aqui agora, um adorador vai mudar esse ambiente aqui. O primeiro que se humilhar, que se quebrar diante dele, o ambiente vai ser transformado. Falei, Jesus, que não fique pedra sobre pedra, Jesus. Que não fique pedra sobre... Tem coisas dentro de você, tem monumentos dentro de você que iludiu você. Ei, acorda, acorda. Saia dessa ilusão para você não desiludir. Saia dessa ilusão, deixa ele destruir do seu coração todo projeto humano, todo projeto que não faz parte dos seus planos, dos seus projetos. Escute, irmão, os seus sonhos faliram, mas os sonhos de Deus ainda estão vivos para você. Aquilo que Deus sonha para você, o homem nunca pensou, nunca sentiu, nunca viu, nunca ouviu. O que Ele tem preparado para você, meu irmão, você não tem nem noção. Mas eu quero que você se entregue a Ele nessa noite e fale, meu Deus, eu quero viver. Eu quero, Senhor. Eu quero, Senhor.